Caros amigos aqui do canal Via Romana, eu sou o professor Rafael Queiroz, saudações. Esse vídeo de hoje é para falar sobre a PL das fake news e sobre o caso do Telegram. Alguns amigos aqui pediram para que a gente comentasse sobre o assunto e é sobre isso que a gente vai tratar aqui. Bom, antes de entrar propriamente dito nesse tema, eu quero deixar aqui claro algumas balizas importantes para a gente poder discutir o assunto. Quando a gente fala de Estado moderno, Estado democrático de direito, né, democracia liberal, esse modelo de democracia ocidental que nós temos hoje, nasce da Revolução Francesa e da Revolução Americana, nós precisamos entender que esse sistema ele se baseia em três pilares: imprensa, eleições e partidos. Tá? Aqui no Brasil, nos últimos anos, nos últimos 10 anos, vamos dizer assim, esses três pilares eles foram minados, eles foram abalados. Primeiramente, os partidos, por conta da Lava Jato, por conta dos escândalos de corrupção. Isso abalou a confiança, a credibilidade dos partidos. Depois, a imprensa ela já não tem mais aquela hegemonia tranquila que ela tinha antes, ela já não fala mais sozinha. A internet ela aumentou bastante o número de falantes, de pessoas que discutem política. Hoje no Brasil, você tem blogueiros, você tem sites alternativos, você tem pessoas no YouTube tratando de política, e algumas dessas pessoas tratando de política com um viés diferente do viés da imprensa, da mídia tradicional. Tá? Então já não há mais um público cativo, a imprensa ainda tem um domínio sobre a opinião pública, ela ainda continua sendo a maior força de formação da opinião pública, mas ela já não forma a opinião pública sozinha. Ela tem que disputar hoje espaço com esses jornalistas, vamos dizer assim, alternativos, tá? Esses analistas alternativos. E por outro lado, as eleições também tiveram a sua confiabilidade minada graças ao efeito Bolsonaro. Aqui eu não estou entrando no mérito se ele tem ou não razão de questionar a lisura das eleições, tanto 2018 quanto 2022. Eu estou apenas constatando um fato. Tá? Então hoje você tem 1/3 da população brasileira considerando que a eleição de 2022 foi fraudada. Tá bom? Então, diante disso, o sistema percebeu que precisa conter a sangria. E o que significa isso? Significa passar essa PL das fake news, porque o que ela traz, basicamente falando? Para ser bem sucinto, bem resumido, a PL das fake news ela serve para blindar a imprensa e para tentar calar as vozes dissonantes na internet. Ou seja, se você pega o projeto da PL, você percebe o quê? Que lá diz assim, que só quem vai ser responsabilizado por notícias falsas são os usuários que compartilharem isso nas redes, né, Facebook, Instagram, Twitter, etc. E as plataformas que não retirarem essas notícias falsas. Então, quer dizer, as plataformas vão ter que vigiar 24 horas por dia para olhar ali quem está compartilhando ou não notícias falsas. E, assim, você olha para a lei, não tem ali uma especificação, uma classificação do que seria notícia falsa, do que seria notícia verdadeira, né? Onde começa a falsidade jornalística e onde começa a veracidade jornalística. Quais são os critérios sobre que princípio isso vai ser analisado? Ninguém sabe, não tem ali na PL da fake news isso claro. Por outro lado, também não está claro qual o órgão que vai fazer isso. Isso é um órgão de governo, um órgão de Estado que vai ser criado, como é que é? Tá? E, assim, a princípio parece, né, ser somente uma lei para impedir o compartilhamento de notícias falsas na internet. Mas quando a gente vai analisar mais a fundo, a gente percebe que também tem ali um viés ideológico, que diz que todos aqueles que compartilharem qualquer coisa que for contrária
ao Estado Democrático de Direito será responsabilizado, assim como as redes serão responsabilizadas. Mas o que é que ameaça, o que é, vamos dizer assim, atentado ao Estado Democrático de Direito? Nós não sabemos mais. Hoje no Brasil há uma insegurança jurídica enorme. Nós já não sabemos mais o que é crime e o que não é crime. O que atenta contra o Estado Democrático de Direito, o que não atenta. Isso hoje depende, né, do humor do STF. Vou pegar aqui um exemplo, né, que é a recente decisão do Alexandre de Moraes sobre o Telegram, né, mandando o Telegram tirar aquela nota que ele disparou para todos os usuários e colocar no lugar dela, né, uma retratação a mando do STF. Essa decisão proferida pelo Alexandre de Moraes, ela foi feita no bojo de um inquérito chamado Inquérito das Fake News. Percebam, Inquérito das Fake News. Bom, mas espera aí, ainda não passou a pele das fake news. Então fake news ainda não é crime, né? Não existe o tipo penal fake news. Mas já tem um inquérito rolando sobre isso, né? Pasmem, quer dizer, como é que você abre um inquérito, né, para apurar uma conduta que não é criminosa? Quer dizer, isso é completamente surreal, mas é isso que está acontecendo hoje no Brasil. Tá? Então, antes de ter uma lei, já tem um inquérito, né, rolando sobre uma coisa que ainda está sendo discutida, se vai ser ou não crime. Tá? Então isso tudo mostra para nós, não é, que não existe segurança jurídica hoje no Brasil quanto a saber o que é ameaça exata, né, precisamente o que é, né, um atentado ao Estado Democrático de Direito. Né? Porque inclusive ali na pele das fake news não tem uma lista de quais seriam as condutas que caracterizariam, né, nas redes sociais, nas plataformas, um compartilhamento de notícia falsa que significasse um Estado, uma ameaça ao Estado Democrático de Direito. Tá? Enfim, então nós estamos aí num limbo, né? Nós estamos perante aí um projeto de lei que é perigosíssimo. Né? Eu, particularmente, se me perguntarem, Rafael, você é a favor de uma regulação das redes sociais no que tange a questão das notícias falsas? Eu vou dizer para vocês, eu sou. Porque o que nós vimos nos últimos tempos foi um verdadeiro bang-bang de notícias falsas. Né? E não foi só por parte daquilo que esse pessoal chama de extrema-direita, não. Né? Por parte da esquerda isso também aconteceu. Peguem a eleição de 2018. O que a esquerda falava que ia ter se o Bolsonaro ganhasse? Né? Ia ter gulag, ia ter campo de concentração, o Quarto Reich. Negros, gays e feministas iriam ser mandados para campos de trabalho forçados. Né? O Bolsonaro ia instaurar uma ditadura feroz, ia mandar todo mundo da esquerda para a cadeia. Era assim que esse pessoal caracterizava, né, a chegada do Bolsonaro ao poder. E da mesma forma, a direita dizia o quê? Olha, se o Haddad ganhar, vai ter mamadeira de piroca nas escolas. Então, tudo isso era falado sem um fundamento, né, na campanha, nas propostas, no programa de cada um dos candidatos. Né? Essa boataria era compartilhada no WhatsApp, no Telegram, nas redes sociais. E obviamente que esse tipo de coisa solapa, né, dificulta, se não solapa, dificulta uma decisão consciente em quem votar e em quem não votar. Porque se você começa a compartilhar uma série de mentiras, isso perverte, corrompe o processo eleitoral, é óbvio. Né? Enfim, então eu sou a favor. Agora, isso para passar tem que valer para todo mundo, não só para as redes sociais, não só para os usuários, mas também para a mídia. Porque qual é o conceito que fundamenta essa pele das fake news? E aí também é fundamental
importantíssimo a gente prestar atenção nisso. É o conceito de que a mídia profissional, a imprensa, né, supostamente profissional, que se vende como profissional, ela não mente. Ela apura os fatos e ela passa para a população, para o cidadão, aquilo que realmente está acontecendo. Tá? Ela nunca mente. Tá? Ela não erra quando ela noticia. Tá? Só quem mente, só quem erra são os jornalistas independentes de internet, porque ou eles são imperitos, né, não têm o conhecimento técnico que o jornalista lá da Globo, da Bandeirantes, do SBT, da Record tem, ou são mal intencionados. Né? Porque eles, como não atuam numa empresa, eles não precisam prestar contas, eles não vão ser demitidos, então eles podem falar o que quiserem. Bom, é bem verdade, né, que via de regra, né, o que você tem na imprensa tradicional aí, né? Você tem realmente ali jornalistas formados, né, via de regra, né? São poucos os que não têm um diploma, que tem ali, né, um conhecimento técnico de como fazer a apuração e tal, mas isso não quer dizer que eles nunca mentem, isso não quer dizer que eles nunca propagam fake news, tá? Eu vou trazer aqui alguns exemplos. A nível internacional, anos 2000, uma mentira que teve consequências drásticas para a história da humanidade. Saddam Hussein possui armas de destruição em massa. Isso aí foi dito por todas as redes, as grandes redes de mídia do mundo ocidental. BBC, NBC, Fox News, CNN, New York Times, Globo, né, Rai, enfim. Tá? Todo mundo dizia isso. Saddam Hussein tem armas de destruição em massa. Isso aí era a versão dos fatos, versão essa dada, né, pelo Departamento de Estado americano, que foi reproduzido por todas as mídias do Ocidente. E depois, anos depois, descobriu-se que ele não tinha nada disso, não havia provas disso, tá? Mas a mídia propagou isso daí, né? E isso causou o quê? A invasão do Oriente Médio pelas tropas americanas, né? A invasão do Iraque, a invasão do Afeganistão e milhares de mortos, né? Tanto de um lado quanto do outro. Né? Quantas pessoas perderam seus parentes por causa de uma mentira que foi contada pelo governo americano e depois reproduzida pelas redes mundiais, né, de imprensa. Bom, aqui no Brasil, recentemente, nós tivemos o caso agora do pessoal aí da CNN falando que o Brasil teria perdido 50 bilhões, um contrato com a empresa Antonov da Ucrânia, porque o Lula falou algumas coisas aí sobre essa guerra Ucrânia-Rússia, e que teriam feito o Brasil perder um contrato bilionário. Né? O que é evidentemente mentira, porque a Ucrânia está em guerra, está recebendo auxílio financeiro de países de fora, países da OTAN, da União Europeia, né, dos Estados Unidos, não tem condições nenhuma de investir 50 bilhões no Brasil. Né? O Estado ucraniano está praticamente em colapso. Tá? Então, é uma mentira, um fake news. É uma fake news. Mas a CNN não vai ser responsabilizada por isso. E aí o interessante é o seguinte, é que o Lula vai para o Twitter dizer assim, não, vamos aprovar a PL da fake news, é muito importante aprovar essa PL. Porque qual é a lógica hoje da esquerda? Aprovar isso para embarrear a chamada extrema-direita, o bolsonarismo. Eles acham que isso vai impedir o avanço do bolsonarismo, impedir que o Bolsonaro volte, né, em 2026. Só que é o seguinte, tem dois pontos aí interessantes. Em primeiro lugar, que não foi a chamada extrema-direita, né, para usar uma expressão que esse pessoal gosta de utilizar, que começou minando a imprensa. Não foi a extrema-direita que começou a minar o sistema, né? Foi a esquerda.
Lá nos anos 2000, os blogueiros de esquerda, né, que tinham sites aí na internet, como por exemplo Paulo Henrique Amorim, entre outros, né, eles chegaram ao ponto, né, de defender aquela proposta lá de regulação da mídia, né, daquele ministro das comunicações do Lula, lá no segundo mandato do Lula, né, segundo governo do Lula. Agora não me recordo o nome do ministro. Mas qual era o discurso desse pessoal de esquerda? A mídia, ela manipula os fatos. Então nós precisamos colocar uma coleira na mídia. Tá? Não confiem na mídia. Né? Não acreditem no que a mídia diz. Tá? Enfim, acreditem no que nós estamos dizendo, no que nós estamos falando. E muitas das vezes, né, esse pessoal dizia muitas inverdades, né? Como, por exemplo, caracterizar o PSDB como um partido fascista, né? Alckmin fascista e tal. Quer dizer, esse negócio de fake news não começou com a extrema-direita, né, falando que a Covid é só uma gripezinha. Tá? Isso começa lá com a esquerda, lá nos anos 2000, propagandeando coisas completamente surreais sobre o governo PT, né, desmentindo fatos irrefutáveis, e por aí vai. Né? Por outro lado, não foi a direita quem começou a demolir as instituições. A esquerda fez isso quando, por exemplo, caracterizou o impeachment da Dilma, que foi feito de acordo com o rito da lei, como um golpe. Nós já falamos sobre isso daqui. Tá? Então, essa pele das fake news vai ser um tiro no próprio pé da esquerda. Né? No próprio pé de muitos blogueiros de esquerda que estão aí também nas redes falando, né? e se posicionando contra muita coisa que aparece na mídia, como por exemplo esse caso aqui que eu citei da CNN, né, recente. Quem é que defendeu o governo Lula nas redes contra essa mentira da CNN? Foram esses blogueiros de esquerda e até gente que nem é de esquerda. Eu, por exemplo, eu estou falando isso aqui agora, mas cheguei a me pronunciar sobre o assunto no Facebook, no Instagram, né? Mesmo eu não sendo de esquerda, né, eu falei sobre isso. Então, se fosse depender da imprensa, né, tradicional, a única coisa que as pessoas iam escutar é a acusação contra o governo Lula de que, olha, perdeu 50 bilhões por imperícia ali nas suas falas sobre questões externas, né, o que não é verdade. Então quem defendeu o Lula foram os blogueiros nas redes, não foi a grande imprensa. Então, quer dizer, a esquerda está confiando, está acreditando que ela fazendo isso, ela vai ter a complacência da imprensa, né, para sempre. E a gente vê aí como que a imprensa ela é extremamente, vamos dizer assim, desleal. Lá nos anos 2014, 2015, 2016, ela atuou, a Globo, né, fortemente pela derrubada da Dilma. E agora, em 2022, atuou pelo retorno do Lula. Então nada garante que essa lua de mel vai continuar. Né? E um outro ponto é o seguinte, né? Se essa PL passa dessa maneira que está aí, né, responsabilizando só as redes e plataformas, e não a imprensa também, né, inclusive obrigando as plataformas a remunerarem a imprensa, né, por notícias que forem compartilhadas e que vierem dos sites dessas redes de imprensa, então isso vai dar razão ao bolsonarismo. Né? Porque o que eles falavam lá em 2022? Né? Que se o PT chegasse ao poder, eles iam botar uma coleira na sociedade civil, calar todo mundo, instaurar uma ditadura, etc. e tal. Obviamente que eu não considero essa PL das fake news o início de uma ditadura. Mas, obviamente, ela coloca uma situação que, se não é ditadura,
lembra um pouco o que caracteriza, né, uma ditadura, que é a censura. Né? Enfim. Sobre o caso do Telegram, né, o que a gente tem a dizer é o seguinte, né, eu vi muita gente falando aí que, bom, essa queda de braço entre STF e Telegram é, na verdade, uma luta entre a soberania, né, do Estado versus uma empresa estrangeira que quer ditar os rumos da política interna no Brasil. Né? Bom, isso aí é completamente absurdo e explico por quê. A nota que o Telegram soltou, tá, contra a pele das fake news, ela vai de encontro a um sentimento que está presente em boa parte da população brasileira. De 1/3 a quase metade da população brasileira, eu acredito, está contra isso daí. Vê problemas nisso daí. Tá? E não é só gente de direita, até gente de esquerda, como por exemplo o Rui Costa Pimenta, que recentemente se manifestou lá no canal do Partido da Causa Operária, aqui no YouTube, contrário, né, à pele das fake news. Então não é só gente de direita, não é só bolsonarista. Eu não sou bolsonarista e estou contra também. Tá? Tem gente de esquerda, tem gente que não é bolsonarista, tem gente que é bolsonarista, tem gente de todo tipo contra essa PL. Então o Telegram está criando uma linha, né, nova de opinião, ou tentando emplacar, né, uma corrente de opinião pública que não existe ainda no Brasil a partir dessa nota. Tá? Isso é completamente absurdo. Né? Talvez fosse pertinente falar disso se, né, não houvesse, né, uma gritaria contra essa PL das fake news. Mas existe. Já existia antes dessa nota. Tá bom? Por outro lado, você olha e vê o quê? As grandes redes de televisão todas fazendo louvores a essa PL, dizendo que ela é necessária, etc. E, portanto, como essas redes elas têm um alcance maciço, né, você tem um desequilíbrio. Né? Você tem uma opinião que é positiva e você não tem um contraponto. Você não tem a mesma, né, o mesmo espaço para uma opinião contrária, contraditória a essa PL. Tá? Então, por mais que possa ser caracterizado isso daí que o Google fez, que o Telegram fez, como um abuso de poder econômico, até acho que pode ser discutido isso daí, tá? Dizer que isso é um atentado à soberania, que isso é uma tentativa de influir no debate interno no país, criando aí uma nova corrente de opinião que já não existia, como se não existisse essa corrente, completamente absurdo. E as notas, tanto do Google quanto do Telegram, vêm trazer um equilíbrio, porque para você aprovar uma lei dessa tem que ter um debate, tem que ter uma deliberação, tá? Então a discussão pública a respeito desse assunto. Bom, se não tem que ter discussão pública nenhuma, então realmente não estamos mais numa democracia. Né? Então vamos deixar logo tudo às claras. Mas vejam, o que é mais estranho nisso tudo é que antes mesmo dessa PL passar, o STF já vem, né, e manda tirar 2 artigos de opinião do ar, né, dizendo que ambos atentam contra o Estado Democrático de Direito. Quer dizer, então a única opinião possível de circular é a favorável à PL das fake news. Quer dizer, se você for contrário à PL, você é automaticamente inimigo do Estado e criminoso. É isso que a gente tem que concluir dessa decisão. Né? E vocês peguem lá a sentença, né, do Moraes, ele é obscura, né? Caberia inclusive um embargo de declaração aquilo ali, porque ela apela a uma série de chavões, né? Estado Democrático de Direito, né? Direito do consumidor, né? Abuso de poder econômico. Bom, abuso de poder econômico na lei brasileira é no tocante a eleições. Né? Nós estamos em período eleitoral? Não, né?
Tá, direito de consumidor. Direito de consumidor envolve a publicidade de um serviço, de um produto. Né? O que eles estavam apresentando ali era um serviço ou um produto. Né? Enfim, há que se discutir. Né? E a gente ainda tem o seguinte, né? Vários juristas aí, vários advogados renomados, especialistas em direito digital, dizendo que a nota em si, né, tanto a do Google quanto a do Telegram, não são ilegais. Né? Mas é aquilo que a gente falou, a gente não sabe mais o que é crime no Brasil. Né? A gente está numa total insegurança jurídica. Tá? Crime é aquilo que o STF disser que é. Então, vocês vejam, por exemplo, agora, há pouco eu estava vendo uma notícia sobre um caso, né, de um sujeito que foi condenado por matar um gambá. Né? Crime ambiental. Quer dizer, o gambá entrou no forro da casa do sujeito, estava fazendo barulho, né? E tal. O sujeito tentou tirar ele de lá e machucou o bicho. Né? Não sei se ele chegou a morrer, mas enfim, fizeram uma denúncia contra o sujeito e aí ele foi condenado na primeira instância. Né? Você imagina, o gambá é um animal que ele caça, né, outros animais, então ele pode levar um bicho para dentro do forro da tua casa, né, comer uma parte do bicho, deixar outra parte lá, apodrece, aí dá verme, aquilo pode trazer doença para você, para os teus filhos. Você não pode tirar o gambá de lá de dentro, você não pode matar o gambá. Fico me perguntando se entrar uma barata na minha casa, um rato, se eu vou poder matar, né? Porque é um animal que traz, né, doenças, né, para dentro da tua moradia. Então tu tem de eliminar, né? Então, assim, quer dizer, a gente está num quadro de surrealismo tamanho que faltam até palavras para definir o que está acontecendo no Brasil, para ser sincero. Né? Então, assim, concluindo o que eu estava querendo dizer aqui, né, eu até acho que poderia ter sim uma lei de fake news, né, para combater a fake news, mas tem que ser igual para todos. Então, ela tem que valer para todos. A imprensa não pode ficar de fora disso. E tem que ter um critério. O que é fake news? Tá? Porque é o seguinte, né, qualquer mentira que for contada vai ser crime. Também acho que é uma coisa completamente desnecessária. Você tem que combater certas fake news, aquelas que trazem um grande prejuízo, né, para o país, para a sociedade, para as eleições. Essas têm que ser combatidas. Essas realmente têm que virar crime. Né? O cara, no meio de uma eleição, ele solta uma notícia falsa, aquilo pode levar a população a tomar uma decisão em cima de um fato inexistente. Então isso vai afetar toda a história, a vida do povo, né? O destino do país. Obviamente isso tem que ser combatido. Né? Uma notícia falsa que, como no caso aí da época da Covid, que impeça um combate, né, devido a uma epidemia que leve milhares de pessoas, milhões de pessoas a morrer ou a adquirir uma doença, né, ficar com uma sequela depois de pegar a doença e não morrer. Então isso aí tem que ser combatido, óbvio. Né? Mas tem que ter critério. Né? O que é fake? O que é fake news? O que é notícia falsa? O que é opinião? Porque também hoje no Brasil você olha assim, né? O que você muitas vezes vê, né, é que é difícil você estabelecer um limite de onde acaba a notícia e onde começa a opinião. Tá? Isso inclusive na grande imprensa, na grande mídia. Vocês percebam, por exemplo, na época da Covid, eu cheguei a ver uma reportagem de capa do Globo, em 2020 isso. Assim, olha, o Brasil registra mais de 600 mortos em 24 horas. Então, para quem olhava assim de primeira, né, dava a impressão de que, puxa, morreram 600 pessoas em um dia. Olha, estamos indo para o mesmo caminho da Itália, né? Então, tem que ter um isolamento radical. Esse isolamento meia bomba que está sendo feito aqui não serve, tem que ser uma coisa mais dura. É basicamente essa a conclusão que aquela manchete queria que as pessoas tirassem. Mas aí você, né, lia o bojo do artigo,
você percebeu o quê? Que eram 600 pessoas que tinham morrido ao longo de uma semana, tal, mais que demorava, né, para fazer a contagem lá no Ministério da Saúde, então dava 600. Em um dia, o Ministério da Saúde aqui divulgou a morte de mais 600 pessoas, né, mas que foram morrendo ao longo dos últimos dias da última semana. Então a gente vê também que tem muita manipulação, né, na imprensa chamada profissional, né? As coisas na imprensa profissional, quando se trata de manipulação, elas são mais sutis, né? Elas não são como nesses blogs aí bolsonaristas que, vamos dizer assim, mentem de forma grosseira. A mentira grosseira, ela é menos perigosa do que a mentira sutil, ou de que a meia-verdade, né? Então o que a gente vê também na grande mídia são meias-verdades vendidas como verdades inteiras, e que no fim também trazem grandes prejuízos ao país. Eu pego um exemplo aqui também histórico. A Globo, historicamente, ela sempre propagandeou, desde a época de Getúlio Vargas, né? O segundo governo Vargas, de 51 a 54, a opinião de que o Brasil era um país incapaz de explorar petróleo e precisaria de capital externo para fazer essa exploração acontecer. O Brasil não teria know-how para isso, né? Expertise para isso. Bom, a Petrobras está aí, 70 anos, explorando petróleo, com expertise brasileira, nacional, mas eles continuam dizendo isso. Dias atrás, eu assistindo aqui a Globo News, eles levaram um economista para dizer o seguinte: olha, o governo Lula voltou aí com um projeto de construção naval, construção de plataforma. Não, o Brasil não tem expertise para isso, né? O Brasil não tem capacidade para construir isso daí. O Brasil pode extrair petróleo, mas não construir essas coisas. Tal. Então, é uma linha, né, de opinião que já vem há 70 anos. Né? E que não é verdade. Né? Se a Petrobras está aí há 70 anos produzindo petróleo com excelência, né, construindo plataformas, etc., então já está provado que, mais do que provado, que isso aí é mentira. Mas eles continuam falando isso. Né? Na época que o pré-sal foi descoberto, eles diziam que o Brasil não tinha a tecnologia para atingir, né, esse petróleo. O Brasil não produzia brocas suficientemente qualificadas para chegar lá, né, no pré-sal. Então, bom, quem tem que fazer essa exploração é alguma empresa estrangeira. Né? Mas isso também é mentira. Tem uma página no Facebook que é do professor Eduardo Cruz. Né? O nome dessa página é Guerra Cultural. Ele tem um artigo lá, não é tão recente, já é de um tempo, em que ele mostra isso. Olha, o Brasil tem sim tecnologia para produzir brocas que cheguem até o pré-sal e explorem, levando, né, a Petrobras a ser capaz de explorar essa jazida. Não é isso? Então, essa história de que a mídia profissional não mente, isso na verdade é a grande fake news. Né? É uma grande fake news. Mas ela não vai ser criminalizada, né? Não vai ser punida pelo Alexandre de Moraes. Só para terminar, aqui tem um outro adendo aqui a fazer também sobre a questão do Telegram, porque muita gente diz assim: não, o Telegram ele não atende ao Estado brasileiro, aos comandos da Justiça brasileira, então realmente é uma empresa que não atua de acordo com a lei brasileira. Isso é completamente falso. Eu não sou advogado do Telegram, tá? Mas as coisas têm que ser colocadas no seu devido lugar, né? A gente tem que dizer a verdade e não a mentira. Aqui no nosso canal, nós nunca propagandeamos fake news, mentiras. Nós sempre buscamos apurar as coisas para passar para vocês a verdade. Né? A gente pode até às vezes errar aqui, mas é sem má intenção. A gente sempre busca falar com propriedade. Então vocês pegam, por exemplo, que o Telegram ele atendeu aos pedidos do Alexandre de Moraes no bojo desse inquérito de fake news, que é um inquérito espúrio, diga-se de passagem, porque não existe tipificação fake news no nosso direito penal, mas mesmo assim o Telegram foi lá e atendeu e derrubou contas do Alan dos Santos, a pedido do Moraes.
né? Moraes, que na decisão recente contra o Telegram, disse que esse disparo que eles fizeram atentava contra o Estado Democrático de Direito, porque alimentava a narrativa das milícias digitais. Agora você veja, o que é milícia digital? Onde que tem esse tipo penal no nosso Código Penal? Milícia digital, quer dizer, já começa que a expressão é completamente contraditória do ponto de vista realista, né? Uma milícia tem que ser armada, né? Ela tem que ser um grupo armado, né? Se é um grupo digital que atua no mundo digital, então não é uma milícia, pô. Simples, tá? O que é pior nisso tudo aí, né? É que ele não julgou, ele não ajuizou o ato em si, a conduta em si, mas sim uma possível consequência dessa conduta. Então, quer dizer, confirma aquilo que a gente estava falando, a gente está numa insegurança jurídica terrível. Por quê? Amanhã ou depois, pode ser que no bojo dessa lei aí de fake news, algo que seja dito numa rede social por um usuário possa ser considerado uma coisa que vai ter uma consequência lá na frente, que vai atentar contra o Estado Democrático de Direito, estimulando um discurso para deslegitimar as instituições, né? Para estimular um ataque às instituições, ataque aos juízes, etc. Né? Talvez isso aqui que a gente está falando hoje, né? Essa opinião crítica que a gente está dando a esse projeto, possa ser considerado também isso, né? Enfim. Então, o que eu tenho a dizer aos senhores é o seguinte: puderem, né, mandem um e-mail para o seu senador, para o seu deputado, pedindo para que isso não vá à frente. Né? Por quê? Se isso passar, isso vai criar um clima de muita segurança no país, mais do que a gente já tem, e vai levar à tiktokização das redes sociais, ou seja, o Facebook, o Instagram, o Twitter. Essas redes onde ainda há alguma discussão política vão deixar de ter qualquer tipo de discussão dessa natureza e em prejuízo, né, à sociedade civil, porque é injusto, é absurdo que somente algumas grandes empresas possam falar ao público brasileiro, né? As pessoas também têm direito de ouvir outras opiniões, até para poder formarem a sua opinião, né? Quanto mais informação as pessoas tiverem acesso e mais opiniões as pessoas tiverem acesso, mais condições elas terão de formar uma ideia mais clara sobre as coisas, tá? Obviamente existem pessoas que estão fazendo mau uso dessa liberdade, eu não discordo, né? Mas como eu falei, até sou a favor de uma lei de fake news, mas não essa aí que está aí, é porque ela cria uma desigualdade enorme, né? Quer dizer, a obrigação é só para um lado e não para o outro. E o Estado Democrático de Direito se baseia em isonomia, né? A lei tem que ser igual para todos. Então, pessoal, era isso que a gente tinha a dizer. Um abraço, até a próxima.